Boa noite, sejam todas bem-vindas para a palestra de hoje com a Patrícia C. Pedri, né, com o tema Qual é seu porquê? Então, seja muito bem-vinda, Patrícia, é um prazer ter você aqui. É a segunda palestra sua nesse grupo, que agora está renovado, porque é Mulheres Transformadas, né? Você também é coautora aí do nosso projeto de livros, então fica muito à vontade nessa sala. Então, todo o conteúdo aí que você puder passar vai ser muito rico para a nossa vida e para quem assistir também depois no gravado, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Ai, maravilhoso. Né? Nossa terceira obra. Boa noite você que vai estar aqui com a gente ao vivo, boa noite você que vai estar assistindo essa gravação. Que nessa palestra possa despertar em você um pouquinho desse desejo de viver a transformação, que é um pouco do que conta também a história dessas 15 mulheres incríveis que saíram daqui, de palestra, né, de a gente estar juntas no mesmo propósito, levar conhecimento. Né? Eu falava hoje ainda de generosidade. Generosidade é exatamente isso. É quando você dá muito mais, né? Aquilo você abre mão do seu interesse para entregar para o outro. Então, ensinar sem cobrar nada em troca é um ato de generosidade. Bora então começar. Você que vai chegando, né? Que fique tranquila que você vai pegar aí o início, porque a Dani vai deixar gravado. E essa pergunta, eu quero começar a nossa conversa levando você para uma reflexão. Na sequência, virão duas imagens. Então, eu quero que você, olhando para essas imagens, sinta-se qual delas, né? Será que é essa a primeira imagem que identifica mais você? Será que você tem acordado assim, motivada, disposta, determinada, pronta para aproveitar, né, as oportunidades que este novo dia tem lhe entregue? Será que essa é a sua constância? Ou será que você ainda se encontra mais nesta segunda imagem? Desanimada, sem perspectivas para se levantar, sem motivação, sem sentido, sem saber o que fazer e sem mesmo estar satisfeita com aquilo que tem para fazer. Então, que você possa identificar e anota, porque talvez lá no final da palestra você possa ter essa determinação de sim, vale a pena e é possível fazer diferente, porque essa é a proposta dessa noite e porque eu trago esse convite para reflexão. Trouxe uma pesquisa que traz um número alarmante e muito preocupante. 90% de uma pesquisa realizada pelo Extra Globo, Economia e Finanças no Brasil, traz esse percentual das pessoas que vivem insatisfeitas. Desses 90%, 36 dizem estar infelizes. 64 gostariam sim de realizar outra tarefa ou ainda alegam ter sonhos não realizados, não concluírem o seu objetivo. 60% desse total ainda alega que não tem tempo nem para cuidar de si, não tem tempo de qualidade com os que ama, não tem tempo de qualidade para si próprio. E o que faz isso a levar o Brasil à lista dos 11 países que lideram os quadros de ansiedade e depressão? 63% e 59%. O Brasil só vem seguido da Irlanda e dos Estados Unidos. Então, isso é muito preocupante. O autor dessa pesquisa, Fred Machado, ele aponta alguns, né, vários motivos ele teria para colocar, mas ele aponta como os principais dois motivos. Primeiro, que desde muito cedo a gente precisa definir uma profissão, ou seja, a gente começa a nossa trajetória, a nossa carreira desde muito cedo. O segundo ponto que ele ainda traz e coloca é a imposição dos pais. E aí, quando eu li isso, né, para quem já me acompanha na rede social, para quem conhece um pouquinho do meu projeto, você que vai estar assistindo aqui pela primeira vez, fica o convite para conhecer. Eu completo dizendo sim, muito do que vivemos hoje na nossa vida adulta, os jovens na vida adulta deles, vem dos estímulos, experiências e vivências que trazemos dos nossos
pais. Então, por isso eu trago esse conteúdo. Embora, antes de nós iniciarmos esse conteúdo, eu quero falar para vocês um pouquinho de quem é a Patrícia. Quem sou eu? Eu sou esposa, mãe, analista administrativo ainda, escritora, coach e hoje oficialmente palestrante. Quando eu lancei meu livro ano passado, em setembro de 2022, eu oficializei esse grande desejo, esse sonho em palestrar, em transferir a várias pessoas esse conhecimento que tem transformado os meus dias. Então, por isso, eu quero trazer para vocês essa noite esse recado e lá no final eu vou contar um pouquinho da minha história para trazer essa clareza, para você entender o porquê eu decidi criar o meu método Amar e Conectar. Então, vamos um pouquinho da minha história. A minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã, ambos já falecidos. Minha mãe me deixou muito jovem. Ela tinha apenas 40 anos. Meu pai faleceu aos 60. Minha irmã, agora, recentemente fará um ano que faleceu. Meu irmão, 11 anos mais jovem que eu. E da minha infância, eu trago frases como: filha, não case, casar só para sofrer. Filha, pense bem na profissão que você vai exercer, porque ser costureira, que era a profissão a qual ela exercia, é muito sofrido, é uma profissão injusta, não nos agrega nada, nem financeiramente, nem como pessoa. Ou seja, ela estava inconscientemente transferindo as frustrações da vida dela. Em contrapartida, ela sempre me falou da sua paixão pelo balé. E também, inconscientemente, hoje eu tenho esse conhecimento, né? Na época eu não tinha, mas hoje eu sei que ela estava transferindo inconscientemente um sonho, um desejo que não era meu, era dela, porque ela não vivera, ela não conseguiu viver este sonho. Deixa eu... E, mais uma vez, né? Essa situação de sempre falar que casar é frustrante, de não ter um relacionamento afetivo com o meu pai, assim como vocês vão ver lá na frente, daqui a pouquinho, quando a gente entrar para falar do meu método, vocês vão perceber quais são, né, os malefícios que isso acaba trazendo na nossa vida. Geram crenças e, em sua grande maioria, elas são limitantes. Quando meu pai faleceu, então eu já estava casada. Me casei, né, aos 23 anos e já estava construindo aí a minha trajetória. Embora que vocês já vão entender por que eu escolhi essa pesquisa para falar e colocar a minha história, porque ela faz muito sentido. Assim como muitas pessoas lá da pesquisa, eu também iniciei a minha trajetória muito cedo. Isso, agora foi. Então, iniciei aos 14 anos, sendo babá, aí depois eu fui para serviços domésticos, fui vendedora durante anos, e aí passei por modelo manequim e diversas vezes fui auxiliar de escritório. Hoje ainda trabalho, né, no setor administrativo. Quando meu primeiro filho nasceu, eu optei por sair do meu trabalho e me dedicar a ele. Então, foram praticamente 2 anos que eu me dediquei ao meu filho, sem antes saber, né? Para quem não conhece a minha história, daqui a pouco também vai entender porque eu chamo de milagrinho, sem saber que meu milagrinho passaria por tantas coisas, que ele ia ter tantas batalhas para enfrentar. E foi passado esse tempo, eu senti a necessidade de voltar ao trabalho, a buscar algo que fizesse sentido para mim, porque nós nascemos para isso, nós temos algo para entregar, para deixar para o outro. E aí foi quando, depois que ele nasceu e que a gente passou por tudo isso, né? Foram aí vários e vários anos de luta que eu me dei conta que aquilo que eu fazia não fazia sentido para mim. Assim como as pessoas da pesquisa relacionada. Eu anulei por anos a minha identidade e a minha habilidade. Só que, claro, na época eu não tinha esse conhecimento. Qual
às vezes a gente se pergunta, né? E essa é uma pergunta que sim precisa ser respondida a todo instante. E quando eu passei a fazer esta busca, e eu já vou falar um pouquinho do início da minha trajetória, são perguntas que eu trago hoje para todo mundo se responder. E principalmente fazer esta busca. Qual é a sua missão? Qual é o seu porquê? O que você quer deixar para quem você ama? O que você quer deixar de legado? O que você faz e por que você faz todos os dias? Você precisa realizar algo que tenha para você sentido, porque aquilo que tem sentido nos faz suportar todo aquilo que nós precisamos suportar. Com as batalhas que eu enfrentei com os meus filhos, e aí um pouquinho do resumo para quem não conhece a minha história, Luciana, Rosângela, sejam muito bem-vindas, acho que não me recordo de vocês, no grupo às vezes é tantas mulheres, né? O João Vitor, já estou trocando os filhos aqui. João Vitor nasceu, foi acometido de uma doença hepática e aos 8 anos de idade, então, precisou transplantar. Foram 90 dias em São Paulo, passamos por momentos de muita angústia, muita aflição, mas, ao mesmo tempo, uma grande corrente de oração, uma grande corrente se formou em volta de muita espiritualidade, em torno de muita presença do Espírito Santo. O lugar onde eu fiquei, eu tenho certeza, foi providência divina. E na congregação das Irmãs Santa Catarina, em São Paulo, lá eu tive uma das maiores experiências de espiritualidade da minha vida, onde eu senti a presença de Deus e Ele o tempo todo falava para mim, confia. E uma coisa muito importante que eu aprendi lá também, quando a gente olha para o outro, quando a gente deixa o nosso problema ficar pequeno, as coisas vêm muito mais rápido. É uma forma da gente crescer cada vez mais na gratidão. Olhar para aquilo que nós vencemos nos faz muito mais forte. E eu poderia ficar aqui 1, 2 horas para contar cada detalhe dessa história. História de superação e de fé, porque tiveram momentos assim que arrepia quando eu conto. Algumas vezes nas minhas palestras presenciais eu acabo contando porque realmente é muito forte e mérito de colocar tudo isso, toda a obra que Deus realizou na minha vida e na vida de João Vitor. Mas, como nós não temos muito tempo por aqui, né, e seria muito tempo para contar essa história maravilhosa, fica aí o convite, a minha primeira obra, A Marca do Renascimento. Então, aí a capa que você ainda não adquiriu, quiser falar comigo, depois aí a gente conversa e eu envio para você porque eu fiz mais alguns exemplares do físico. É uma história com certeza que vai deixar em você essa mensagem: esperança, fé e superação. Mas não bastassem as batalhas que passei com o João Vitor, 1 ano após, engravidei e veio Vicente, meu pequeno milagrinho. E aí, de novo, né, para quem não me acompanha, não conhece a minha história, Vicente veio para selar, e hoje eu entendo que eles foram instrumentos da obra do Senhor na minha vida. Para que ele dissesse para mim que ser escritora foi maravilhoso, foi fabuloso, mas que eu tinha algo muito maior, que o meu propósito era muito maior, que eu precisava falar a muitas pessoas, a muitas mães. E hoje eu entendo e busco viver o meu propósito, é por isso que eu estou aqui e é por isso que eu quero chegar muito mais longe. Vicente, logo que nasceu, foi acometido de cardiopatia e 3 dias depois de um AVC, ou seja, sem perspectiva de vida. Lembro-me que eu perguntava, doutor, quais serão as sequelas? E ele olhava para nós e falava assim, não sei, mamãe, vamos ver se ele sobrevive. Foram dias de angústia, dias de aflição, mas mais uma vez, uma grande vitória, uma grande obra do Senhor, momentos de oração, que com certeza eu ficaria aqui horas e horas para falar para vocês de tantos sinais, de tantas coisas que nós recebemos de Deus, que a gente o resto da noite aqui para contar. E foram vitórias maravilhosas. Depois de 8 cirurgias, de muita terapia, ele foi pouco a pouco evoluindo.
No meu livro, eu falo dos 5 primeiros anos, toda a evolução, todas as vitórias, a riqueza desses detalhes, que aqui eu ficaria muito tempo contando, estão também no meu segundo livro, que eu já vou mostrar aí para vocês. Ele passou os primeiros anos praticamente deitado, depois de um tempo conseguiu sentar com apoio, depois de um tempo conseguiu sentar sem apoio, começou a dar os primeiros passinhos com ajuda e até hoje ser independente, ter uma vida praticamente normal. Tem sim suas debilidades, mas é um milagrinho perante a medicina. Então fica aí o convite mais uma vez, você que não conhece essa história, Vencendo o Impossível pela Força da Oração, eu tenho certeza que ela vai levar para você a mensagem principal. Jamais caminhas sozinho. Sempre tem um pai que te cuida, um pai que te ama. Basta a gente ter essa abertura, basta a gente se permitir e receber tudo aquilo que ele tem para nos entregar e para fazer. Então, fica aí o convite para você que quer conhecer a minha biografia. Bom, e falando dessa evolução, de tudo isso que eu passei, talvez isso está gerando confusão, não é mesmo? Para quem chegou aí desde o comecinho, mas poxa, ela estava falando de pessoas insatisfeitas, de trabalho, de depressão, de ansiedade, ela vem falar da história dos filhos dela, de superação, de fé. E qual é o seu porquê? O que isso tudo tem a ver, Patrícia? Sim, exatamente. Tem muito a ver. E lá no final eu tenho certeza que você vai entender que tudo isso tem a ver, sim, com a minha jornada, com o que eu quero transferir a muitos pais e educadores. Por quê? Porque ser mãe foi apenas um start, o caminho que Deus usou para me mostrar, me guiar e encontrar a minha verdadeira identidade. Foi me capacitando pela força que eu precisei ter em cada batalha que meus filhos precisaram enfrentar. Foi para que eu crescesse espiritualmente e conseguisse chegar aonde eu estou chegando. E principalmente para que eu pudesse sentir no meu coração essa imensa necessidade de sim transferir a outras pessoas essa mensagem e esse conhecimento que sim possibilita a transformação. E isso tem transformado os meus dias. Então agora eu quero que você entenda como é que é esse caminho, como é que eu posso te ajudar a chegar a responder essa pergunta. Por que ela é tão fundamental na nossa vida? O que é conhecer a sua essência? Na primeira palestra que eu revisei aqui com a Dani, a gente falou exatamente apenas da nossa essência. E hoje eu trago esse resumão aqui, que é a minha trajetória, para despertar em você esse interesse, para despertar em você essa certeza. Você precisa conhecer o seu porquê, porque é libertador, porque é isso que vai dar sentido e vai fazer com que você continue buscando aquilo que você precisa realizar aqui na Terra. Então, bora lá? Vamos começar falando do PPF. O que é PPF, Patrícia? É a nossa linha do tempo. O que nós temos? Passado, o nosso agora, o seu hoje, esse presente que Deus te deu hoje, esse dia, e o nosso futuro. O nosso futuro, ele precisa ser tão belo quanto o nosso agora. Só que é o nosso agora que vai determinar o que eu estou construindo ou o que eu estou conseguindo projetar. Mas o nosso agora, a escolha que você faz, ela vem do passado. Porque no passado a gente tem as vivências, ou seja, as lembranças. Essas lembranças, em sua maioria, são inconscientes, como também podem ser conscientes. Por isso que o seu agora, o hoje, por exemplo, você acordou e fez uma escolha. Se no seu passado você possui mais lembranças de dor do que de esperança, como serão as suas escolhas? Porque o seu cérebro não difere o que é verdade da fantasia. Ele acredita em algo que contaram para você. E quanto maior o nível de intimidade da pessoa que te contou, mais ele assume como verdade. Então, o nosso cérebro é uma máquina maravilhosa.
E essa é a novidade boa, né? Ele é reprogramável. Então, mesmo que eu tenha lá na minha infância, lembra quando eu contei que a minha mãe sempre falava: não case, não tenha filhos, né? Não faça isso que vai ser uma profissão frustrante. Não tive um exemplo de pai e mãe afetivos, amorosos, um com o outro. E é isso que eu sempre ensino muito para as minhas mães. Não tenham medo de se acariciar na frente dos filhos, não tenham medo de demonstrar amor, porque são exemplos, são memórias positivas. Então vamos lá, dando a história, exemplo, essa jovem, né, que cresceu num lar, que hoje vai entrar em ação, vai fazer escolha. Só que ela cresceu num lar onde só viu dor, onde ouviu a mãe falando coisas ruins do seu pai, coisas ruins do relacionamento. Quando chegar o príncipe da vida dela e fizer a proposta: você quer se casar comigo? O cérebro vai lá no passado resgatar essa memória, o que ela tem relacionado a isso para fazer essa escolha. E aí o que acontece? Vai gerar dúvida, porque ela é insegura quanto a esse assunto, porque ela não tem uma experiência positiva. Ou seja, ela vai acabar perdendo o time ou não sendo precisa. De repente, dispensando esse rapaz que poderia sim ser o homem da vida dela, e deixando a oportunidade passar. E eu sempre dou esse exemplo da jovem, mas tem vários exemplos. O exemplo da escassez, dos pais que não estão satisfeitos na carreira, e aí chegam em casa, se lamentam, falam: poxa, tem que trabalhar, porque senão não tem dinheiro, tem que trabalhar, mas eu não aguento mais. Estão passando, transferindo inconscientemente para os seus filhos um sentimento negativo, uma lembrança negativa, uma crença limitante. Então, se eu tenho no meu agora escolhas que não estão sendo assertivas e que eu não estou conseguindo, né, ter uma vida equilibrada, o meu futuro, que também é feito de projeções conscientes e inconscientes, ele vai ter danos. Eu não vou conseguir me sentir motivada, eu não vou conseguir ver sentido no meu futuro, porque sim, assim como no passado, não sei se está tampando ali, meninas, a imagem para vocês também. Não. A gente tem o medo, né, de quando a gente tem essa projeção no agora, a gente vai ter uma projeção de medo. Eu não vou ter segurança para fazer escolhas. Eu vou estar sempre insegura. Eu vou ter uma fase do não merecimento. Não, mas isso não é para mim. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Deixa desse jeito mesmo. Não era para mim. Eu não vou buscar ter sentido. Eu não vou viver um futuro de sentido. E aí é onde a gente daqui a pouco vai falar da essência humana. E quando o futuro chega para qualquer uma de nós, se nós tivermos os nossos objetivos, se nós batalharmos por ele, ou não, ele vai chegar. Só que se chegar lá na frente e eu não estou vivendo algo que faz sentido para mim, eu não estou fazendo projeções, eu não estou construindo o meu dia a dia com sentido, vai chegar um momento que a gente vai querer recuperar. E aí a gente vai recuperar de duas formas. Através de velocidade, eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu tenho que fazer, eu tenho que casar, eu tenho que ter uma carreira, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então, de qualquer jeito eu vou fazer e eu vou ter velocidade. Ou por excesso, pela força, vai se tornar pesado, cansativo, maçante. Então você precisa entender que a gente precisa encontrar o nosso sentido. Tem mensagem aí no chat, Dani? É só para avisar, se a casa estiver tampando a nossa imagem, é só arrastar a telinha, tá bom? Que daí dá para enxergar Ah, bem. dá. Então tá bom. E aí a gente vai querer compensar pela força. Então agora eu vou trazer um videozinho, ele é bem rapidinho, ele é legendado. Então meninas, prestem atenção, porque esse vídeo traz claramente o exemplo de um significado que foi dado errado, por um sentimento tão precioso que vai ser a base do que a gente vai falar na sequência e que ele foi construído de maneira errada. O que esse jovem fez por conta de uma crença, de uma informação que ele recebeu que destruiu a vida dele. Então, presta atenção nesse vídeo. Na sequência, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele.
Você foi. E aí? Forte, né? E é exatamente isso que inconscientemente, muitas vezes, nós carregamos um significado errado que foi nos transferido e muitas vezes inconscientemente, tal qual foi para esse jovem presidiário. O pai dele batia nele porque acreditava que o amava tanto que não queria que ele fosse uma pessoa errada, que não queria que fizesse nada errado. E chamava de amor. Eu te bato porque eu te amo. Então veja como que nasce dentro de nós. E aí é um exemplo, né, gigante, complexo. Mas olha quantas coisas pequenas permeiam às vezes as nossas feridas emocionais, a nossa insegurança, os nossos medos. Essa semana ainda falava de fontes de pressão que são geradas pelos pais, por cobranças, expectativas elevadas. Colocam as suas expectativas na criança. Não dão tempo de qualidade, não usufruem do recurso do tempo de uma forma positiva, mas sim de uma forma negativa. E o que isso tudo, lá na nossa vida adulta, na vida adulta dessas crianças, vai gerar? Doenças psíquicas e doenças físicas. Sim, porque ao longo do tempo o corpo responde, o corpo não aguenta. Ou seja, a gente desencadeia
diversas doenças. Eu trouxe para vocês aqui um estudo de uma mulher, né, que trabalha o corpo de maneira muito mais natural, um trabalho oriundo, onde busca conhecer cada sentimento, onde ele vai dia a dia nos prejudicando. E não é, porque hoje eu senti raiva, eu prejudiquei o meu filho. É a constância, é eu estar muito mais preocupada do que feliz e tranquila, é eu estar com medo o tempo todo e de tudo, é eu estar ansiosa o tempo todo. Então, que nós possamos buscar esse equilíbrio e sim ter essa resposta muito clara dentro de você, o que que você precisa realizar aqui, por que você está aqui, qual é a sua razão de ser e existir, diminui tudo isso porque você vai ter um centro para buscar. Agora sim, muitas vezes sozinha a gente não consegue, eu passei por isso, eu fui buscar. Por quê? Porque eu cheguei num momento que a minha irritabilidade estava prejudicando a minha vida, os meus filhos. Ou seja, você já começa a caminhar para essas doenças, para o seu mal, para a sua dor existencial e inconsciente te prejudicando. E aí você precisa sim fazer esse resgate. O que é que te machuca? Qual é a sua dor? Aonde você precisa voltar, reconhecer e contar uma nova história? Porque essas doenças psicossomáticas, que vão primeiramente, né, perturbando os nossos sentimentos, pensamentos e emoções, ao longo do tempo vão se manifestar como doenças crônicas e vão nos prejudicar dia a dia. E por isso que eu escolhi essa frase que eu vou mandar na sequência como a mais maravilhosa que eu já vi na minha vida, dos cursos que eu fiz, dos livros que eu li, né? Vocês viram aí que eu usei muito Viktor Franklin como base para tudo isso daqui, mas a frase de Mark é maravilhosa. Os 2 dias mais importantes da sua vida, o que você nasceu e o dia que você descobre o seu porquê. E foi exatamente assim comigo. Foi o dia que eu descobri que eu sou, que eu tenho uma identidade e que eu não estava vivendo a minha identidade, que eu estava assim, de novo, né? Como as 90% dessas pessoas que responderam à pesquisa, desmotivada, desanimada, chorando às segunda-feira e sorrindo na sexta, esperando ansiosamente chegar a sexta-feira para me livrar do peso, é assim que muitas pessoas se sentem. E é assim que muitas pessoas não conseguem se encontrar, não conseguem dar um primeiro passo. Por isso que nós estamos aqui, mulheres transformadas para reinar, para passar adiante, para levar a tantas outras mulheres essa certeza. Sim, é possível. É possível. Se eu não consigo sozinha, mas é possível. Você pode, basta você se permitir. E aí, quando eu percebi tudo isso, a minha vida começou a fazer um pum, né? Eu estava 10 anos no faturamento. Faturamento, não sei se todas já alguém já trabalhou, conhece, é papel. É papel, papel, papel o dia inteiro. Imagina você que hoje a minha maior habilidade, hoje que eu conheço minhas virtudes, meus valores, o meu perfil, o papel não fazia sentido nenhum na minha vida. Ou seja, eu estava totalmente anulando a minha essência. Eu passei 14 anos sem dirigir. Por quê? Porque eu acreditei, através de uma frase de alguém que era íntimo meu, que falou assim: se você não é capaz, então não dirige. E eu assumi essa incapacidade. Por quê? Porque a gente permite que as pessoas nos firam. E aí, quando a gente busca esse conhecimento, a gente aprende a blindar muitas coisas. Hoje fazem 2 anos que eu voltei a dirigir, né? E hoje eu faço o que eu amo, celebro, faço palestras, faço lives, grandes lives, aí já tive vários parceiros de collab. Então hoje eu busquei sentido, e o mais